pensa no seguinte. Dá uma olhada primeiro, olha só no rosto de Michele. Michele, que é essa moça linda, tem 35 anos. Michele vai realizar um sonho. Agora olha para o 3 com goma que está aí do lado dela. É um médico chamado Shankan. E ele vai cruzar na vida de Michele. Corta para mim. Por quê? Michele trabalha como recepcionista numa clínica médica. E ali ela conhece o médico Shankan, certo? Ela 35, ele 55. Tá tudo certo. Michele é formada em administração, Michele trabalha na clínica, mas ela tem um sonho de ter um negócio próprio. E ao ter esse sonho de ter um negócio próprio, ela vai fazer o que ela mais gosta. E o que ela mais gosta é fazer bolo. Bolo. Ela ama fazer bolo, de tudo que é tipo. Ela monta uma loja na internet de venda de bolo. Pergunta o que acontece. A loja explode de clientes. E ela está em plena felicidade. Mas o que acontece? Ela acaba se envolvendo com Shankan, que é casado. O médico é casado e também se apaixona. E se separa e continua a namorar Michele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí ela não aguenta. Ela diz, vem cá, ou você assume a relação comigo e a gente vai morar como marido e mulher, ou vamos parar por aqui. Ele não quer casar de jeito nenhum. Resumo, ele olha e diz, mas ele tenta dar, sabe assim, tenta enrolar o pavão. Aí ela diz, então vamos nos separar. E se separa. Ele entra em desespero. Ela mora sozinha. E ele tem a chave da casa de Michele. Naquele dia, a Michele sai para fazer entrega de bolo. Muito bem. Sobre a mesa do apartamento, ela deixa um bolo e deixa as janelas do apartamento abertas. E, de repente, ela sai. Se o bolo está ali, é sinal que ela tem outras entregas para fazer. Michele desaparece. É exatamente isso. Quase 2 semanas, Michele desaparece. A família de Michele conta para a polícia que só ele tem a chave do apartamento. E a polícia vai no apartamento, não há nada arrombado, não há nada fora do lugar. O apartamento está como Michele deixou. A família pergunta a seguinte coisa. Por quê, né? Por que razão Michele viajaria sem avisar? Por que ela sairia, são quase 2 semanas, por que ela sairia sem dizer nada a ninguém? Mas a família, ao olhar por Shankan, relata para a polícia o seguinte, que ele teria dito a frase, se ela não ficar comigo, não ficará com ninguém. É uma frase que eu e você estamos cansados de ouvir aqui. Nesse momento, a polícia está tendo uma conversa com o médico. Põe o nosso Aurélio Chuca-Chuca no Cidade. São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. O desaparecimento de uma mulher chama a atenção de vizinhos e familiares. Michele, uma jovem muito bonita, independente e que sempre estava em contato com a família.
Mas já se passaram quase 15 dias e nenhuma notícia de onde está a Michele. Os familiares estão temendo pelo pior. Acreditam que algo de grave possa ter acontecido com ela. 35 anos e durante este período sempre esteve ligada com os irmãos, mais velhos e mais novos. Nunca deixou ninguém sem notícia e justamente por isso os irmãos de Michele pedem ajuda para localizar a mulher. A Michele é super feliz, uma pessoa que sempre está rindo, sempre... A falta de notícias, com o passar dos dias, deixa a família angustiada. O desespero começa a fazer Anderson pensar no pior. Onde está Michele? Uma mulher que não tinha inimigos, que estava feliz com a própria vida. Enfim, conseguiu colocar em prática o que sempre sonhou: ser dona do próprio negócio. No apartamento em que morava, fazia bolos para vender. O empreendimento estava indo muito bem. Deixou o emprego que tinha como auxiliar administrativa em uma clínica médica para se dedicar ao projeto. A última conversa de Michele com a família foi com Anderson, através de um aplicativo de mensagens. Ela estava tranquila, víamos conversando sobre a empresa dela, que ela abriu a empresa do bolo, que ela fazia as entregas, e estava feliz, tranquila, não demonstrou nenhum apuro no momento da conversa. Mas os parentes fazem questão de contar um pouco mais sobre a vida de Michele. Os detalhes que surgem na história dão indícios de que um crime possa estar por trás do desaparecimento da boleira. É o que todos acreditam. Ano de 2011. A Michele começou a trabalhar como assistente administrativo em uma clínica médica reconhecida em São Paulo. Poucos meses depois, acabou se envolvendo com um dos donos do local. O homem era casado, mas dizia para Michele que já estava se separando da companheira. E quando isso efetivamente aconteceu, ele iria ficar junto com a nova namorada. Mas as promessas não se cumpriram. O que Michele tanto queria não se concretizou. O homem não assumiu Michele como nova namorada. Ela começou a sair com ele era casado. Passou-se um tempo, ele se separou mesmo da mulher, né, dele. E ela achou até que eles pudessem ficar juntos. E ele não cogitou nada disso. E aí foi quando ela começou a se afastar dele, que ela viu que aquilo não ia dar em nada. Ela sempre ia ser a segunda opção para ele. Este é o ex-patrão e namorado de Michele, o médico Shankan, 20 anos mais velho que a companheira. Anderson e a irmã Priscila afirmam que o relacionamento dos dois sempre foi conturbado. Priscila afirma que o ex-cunhado queria impor a Michele seus gostos, mas evitava a todo custo apresentá-la à família dele. Aos poucos, este detalhe começou a incomodar Michele, que já pensava em se separar. Porque esse relacionamento sempre foi conturbado, do início ao fim. Nunca do início ao fim e depois do fim, porque a impressão que a gente tem é que ele não acabou. Priscila afirma que depois de 4 anos de relacionamento, Michele se cansou e resolveu romper com Shan. Ela sabia que nunca seria oficialmente a esposa do médico e, como tinha o sonho de constituir família e ser mãe, preferiu seguir a vida sozinha. Mas Shan não aceitava. O homem não aceitava bem o fim do relacionamento. E ele constantemente conversava com a ex-sogra, pedia a ela vários conselhos, se considerava um amigo da família. Em uma dessas conversas, a última que se tem notícia, ele disse que fazia de tudo para tentar voltar com Michele, mas ela não queria. E que caso essas tentativas viessem a continuar não dando certo, ele estava cogitando a hipótese de tirar a própria vida. E ela não querendo, ela querendo já partir para outro meio.
E aí ele começou a perseguir ela algumas vezes. Algumas vezes ela chegou a me ligar, falando que ela estava em certo devido lugar e ele estava na frente do local. Ela me ligando, perguntando o que poderia fazer. Eu falei, ou ela vai até a polícia ou ela ignoraria o fato. Michele passou a evitar contato com o ex, mas ele fazia de tudo para reatar. Michele contava à família que chegou a ser vigiada e perseguida por Chan. Ele queria saber de todos os passos da mulher. Segundo familiares, no período recente à separação, Michele foi a uma festa. Ela ligou para o irmão e disse que Chan estava seguindo. Quando ela entrou no local, viu que o ex estava do lado de fora. E lá, ele teria continuado até o fim do evento, quando ela foi embora para casa. Com medo, Michele ligou para o irmão, que sugeriu que ela registrasse um boletim de ocorrências. Mas, com medo das consequências, ela preferiu seguir, como se nada tivesse acontecido. E ela chegou a falar que tinha medo pela vida dela, ela temia pela vida dela. Se acontecesse alguma coisa, era para a gente procurar a polícia, que com certeza ele poderia ter feito alguma coisa, que ele era uma pessoa instável, que a gente não conhecia ele de fato, que pra gente ele se mostrava ser uma coisa, mas que ele era outra. E a minha mãe chegou a fazer ameaças para ele do tipo, se alguma coisa acontecer com a minha filha, eu te coloco na cadeia, eu vou atrás de você. Ele não gostou disso e foi quando a minha mãe cortou o relacionamento com ele. A Michele já estava começando a ficar preocupada com a perseguição do ex. E justamente por isso teve uma ideia. Ela resolveu ir para a casa de uma amiga que fica no interior de São Paulo. Mas para isso não deu notícias a praticamente ninguém. Ela desligou o celular, saiu de casa, avisou ao porteiro que sairia e que não voltaria tão cedo. E justamente por isso que ela pensou que daria certo. Foram ao todo 15 dias sem dar notícias. Ninguém sabia do paradeiro dela, a não ser a amiga que deu abrigo a Michele e também a um irmão. E justamente isso que torna a história deste desaparecimento tão intrigante para a família. Porque quando ela resolveu sumir por um tempo, ela dava notícias de como estava, o que não tem acontecido agora. Eles me ligou dizendo que ia desaparecer por uns 15 dias para ver se ele desencanava dela. E aí ela foi para casa não sei de quem, deve ter ido para o interior e ficou 15 dias sem contato com ninguém, mas aí ela nos avisou. Chan e Michele estavam ligados, inclusive financeiramente. Enquanto ainda estavam juntos, Michele quis deixar a casa em que morava. Dizia que precisava de espaço para viver a própria vida. Foi então que o namorado comprou um apartamento e presenteou Michele. Mas ela não aceitou. Disse que moraria no local desde que pagasse as aquisições em parcelas. Trabalhava para Chan e pagava a ele o imóvel. Mas o relacionamento terminou. E mesmo depois de separados, Chan continuou tendo uma chave do local. Afinal, o apartamento ainda estava em nome dele. Era, segundo Priscila, uma forma do homem manter Michele dependente e por perto. Ele não só modificou a essência da Michele, como ele passou a ser uma pessoa que preocupava. Ela via que não tinha como ela se livrar por completo, então ele estava na vida dela. E ele sempre quis trazer ela próxima e nesse momento ele estava apoiando o projeto dela. Como dentro da clínica existem muitos funcionários e às vezes eles fazem festas de aniversário, agora nesse momento ele estava negociando com ela fazer bolo para uma festinha de final de ano. A família quer saber exatamente o que houve com Michele. Um boletim de ocorrências foi registrado e eles têm certeza de que os últimos passos que se tem notícias dela podem ajudar a entender o que está acontecendo na verdade. Ela saiu de casa na segunda-feira, 3 dias depois da conversa com Anderson pelo celular. E desde então o paradeiro é desconhecido. Depois do registro da ocorrência, o ex-companheiro e os irmãos da Michele vieram até o condomínio onde ela morava. No apartamento, alguns detalhes chamaram a atenção. Coisas que fogem do costume da mulher, que era muito organizada e muito detalhista.
No armário, todas as roupas estavam organizadas. O tablet e o notebook não estavam no imóvel. Em cima da mesa da cozinha, um copo e um bolo. Algo que ainda seria arrumado. Coisa que, segundo os irmãos, se ela não fosse voltar para casa, jamais seria deixado por lá. Nas portas não havia nenhum sinal de arrombamento. A fechadura estava fechada, trancada. As janelas e portas das sacadas estavam abertas. Nossa equipe não teve autorização para entrar na casa onde Michele morava. Chan conta qual foi a última vez que conversou com a ex. Foi numa terça-feira, né, no dia 29, e ela tá vendendo uns bolos e eu fui pegar os bolos com ela, né? Foi a última vez que eu tive contato direto com ela. A própria clínica, né, fazia encomendas, né, dos bolos dela e na última vez que eu tentei fazer essa encomenda, né, pelo WhatsApp, não tive mais resposta. Foi aí que a gente ficou preocupado. O homem comenta também os relatos de que perseguia Michele. A gente convivia bem, sim, convivia bem. Sempre assim, né, não é 100%, sempre tem uma divergência de opinião, né? Tanto profissional como particular tinha uma divergência, mas divergência normal do dia a dia. Mas quais foram os últimos passos de Michele que se tem notícia? Anderson foi o último dos irmãos a falar com ela. Na conversa, nenhum indício de mais uma tentativa de desviar a atenção do ex. Ele conta que a irmã foi vista pela última vez saindo do prédio onde morava de carro para fazer algumas entregas na segunda-feira. Algo que não demoraria mais de 1 hora, como de costume. Ela estava sozinha. As câmeras de segurança do local vão ser recolhidas e periciadas para saber ao certo se Michele voltou para casa e, quando saiu, se estava com alguém. Outra dúvida que fica: se Michele saiu sozinha para uma temporada longe de todos, por que não levou roupas e objetos particulares? E mais um fato: depois que Michele saiu da casa na segunda-feira, alguém teria ido ao local? Passou-se o final de semana, não entrei em contato, só havia contatado a minha irmã, falei com a minha irmã no sábado, e aí no domingo minha mãe tentou contato comigo também. Aí chegou na segunda-feira, eu decidi ir até São Bernardo, a casa dela, pra tá vendo se ela estava em casa, se tinha desligado o telefone, se eu havia sido roubada. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo que ela havia saído no dia 5 e pelas imagens não havia retornado. Ela teria saído sozinha? Pelas imagens ela sai sozinha, nas imagens das câmeras sai sozinha, carregando o cooler que ela utiliza para entregas do bolo e sem maiores informações adicionais sobre alguma outra coisa. Priscila conta que já entrou em contato por telefone com todos os conhecidos da irmã, mas que ninguém teve contato ou sabe do paradeiro da mulher. O celular dela está desligado. Mas algo que uma amiga de Michele disse assustou a todos. Quando ela mostrou essa ideia para ele, ele falou que isso era muito perigoso e que ela poderia ser sequestrada, que ela poderia sofrer algum tipo de roubo. Os últimos registros do GPS do carro de Michele já foram levantados. Segundo familiares, eles apontam para 3 pontos distintos da cidade. Quem foi efetivamente a última pessoa a ver Michele? Para a polícia, esta pode ser a chave para encontrar a mulher. E mais um ponto é ressaltado por Priscila e Anderson. Eles contam que Michele contou que recentemente havia conhecido uma pessoa através de um site de relacionamento, o que, segundo os irmãos, não faz o estilo dela. E havia conhecido um rapaz pelo Facebook, que ele havia encontrado ela pela página do Quipote, né, que é o bolo que ela estava fazendo, e que ele estava querendo sair com ela, mas não chegou a me dizer se já havia saído, se já havia tido algum contato, alguma coisa assim. E a Michele jamais sumiria sem deixar pelo menos um amigo, alguém. Todas as amigas que conversaram na véspera
tem uma amiga que está muito aflita que conversou com a Michele no domingo, antes, que inclusive trabalhou com ela, né, nesse ambiente, que também conhece toda essa história da Michele, esse relacionamento, e está aflita. Todo mundo só tem uma linha de raciocínio, e eu tenho relatos de amigas dela que falaram nesses últimos tempos que a Michele chegou a comentar que o Sean estaria fazendo terapia, que falava para ela, ele quer mostrar, eu estou mudando, né? A gente pode ficar junto, como foi o ponto principal que ela sempre disse para ele é: você sempre vai ser o mesmo, você sempre vai ter as mesmas atitudes. E ele estava tentando mostrar para ela que não.